A paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente para meditar na Palavra de Deus. Então abra comigo em 1 Reis, capítulo 17, verso 9. No versículo 9 está escrito assim: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. O versículo que eu acabei de ler fala de Elias. Mas quem era Elias? Elias é um profeta ímpar e singular na palavra de Deus. Elias é um profeta que aparece nas páginas da Bíblia e de forma inusitada, de forma inesperada. No versículo 1 do capítulo 17, ele simplesmente aparece e diz: Olha, perante o Senhor, em cuja face eu estou, não haverá orvalho nem chuva, senão novamente segundo a minha palavra. Elias aparece num momento aqui complicado em Israel. Na nação de Israel, a idolatria reinava. Acabe, que era o rei que havia sucedido o seu pai, ele decide casar-se com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher não temia a Deus, mas adorava os ídolos. Era uma mulher terrivelmente maquiavélica e ela passa a dominar Acabe em todas as suas decisões. E ela institui então a adoração a um ídolo chamado Baal. E ela passa a perseguir os profetas de Deus. Muitos profetas são mortos por Jezabel e alguns outros profetas se escondem e são sustentados a pão e água. A Bíblia diz que então Elias aparece recebendo de Deus uma ordenança. E Elias determina que sobre a nação de Israel não chova. Ora, nós sabemos que a chuva ela traz o benefício sobre as colheitas, sobre o plantio. Então, se não chove, existe sequidão. E se existe sequidão, não existe alimento para as pessoas. O texto bíblico diz que então a terra se agrava com a escassez devido à falta de água. Mas no versículo 8 diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 9 agora: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, pois eu ordenei ali que uma mulher te sustente. Essa palavra de Deus veio para Elias quando Elias estava no ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite foi o lugar onde o Senhor ordenou que Elias ele ficasse por um tempo, sendo sustentado a pão e carne. E ele bebia a água do ribeiro. Mas o texto bíblico diz no versículo 7 que, passando-se os dias, o ribeiro se secou porque não havia chuva. Ora, Elias havia determinado pela ordenança do Senhor que não houvesse chuva. E agora o ribeiro se seca. E o Senhor então ordena a Elias que ele vá até Sarepta, a casa de uma viúva. Elias se levanta, o profeta tem que ser obediente à palavra do Senhor. E ele vai até a casa de uma mulher. E Elias encontra aquela mulher na porta de sua casa, catando alguns gravetos. E ele pede àquela mulher que ela prepare bolo e alimento para ele. O texto bíblico diz que ela diz assim: Ó Senhor, vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botiva. Você está vendo aqui? Apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que nós comamos e depois morramos. A escassez estava tão grande e quando você lê esse versículo aqui, você se pergunta, mas como Deus enviaria o profeta num período de sequidão para a casa de uma mulher que já estava passando tanta fome que o texto diz que ela ia preparar a última refeição, ia comer e depois morrer. Mas veja bem, o Senhor sabe o que faz. O texto bíblico diz que Elias então diz assim: olha mulher, prepara um bolo primeiramente para mim, um bolo pequeno, e traz-me para fora,
e depois você vai fazer para ti o teu alimento. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O versículo 15 diz assim: e foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, comeu ele e toda a sua casa por muitos dias. Que lindo! Imagine só, Elias profetiza a sequidão sobre a terra. A sequidão vem sobre a terra. E Deus ordena então Elias que vá à casa de uma viúva, ser sustentado por ela. Parece que nosso Deus trabalha de forma errada, não é? Mas Deus sabe o que faz. O texto bíblico diz que o milagre ali acontece quando aquela mulher, ela ouve a palavra de Elias e decide acreditar. E Deus então provê sustento para sua casa. Esse texto bíblico ele fala da confiança na providência do Senhor. Era um período de sequidão, era um período de escassez, onde o próprio Deus havia determinado aquele período de escassez. Mas o mesmo Deus que determina, que declara a sequidão, é o mesmo Deus que declara a chuva. O mesmo Deus que ele permite a enfermidade é o mesmo Deus que cura. Quando Deus envia Elias à casa daquela mulher, Elias talvez se perguntou, não está escrito isso, mas uma mulher viúva. E quando Elias chega ali, o Senhor dá a direção para Elias tomar, e Elias determina o milagre ali. Aquela mulher toma posse daquela palavra de providência e diz que ela comeu por muitos dias. Nós sabemos que o Brasil ele tem passado por muitas crises financeiras. E muitas famílias, eu acredito, estão passando dificuldade, têm passado dificuldade. Mas eu quero declarar que o Deus de Elias é o Deus da providência. Esse Deus de Elias é o Deus que faz o milagre acontecer na minha vida e na sua vida. Pode haver um período de sequidão na tua vida. Você pode estar passando por um período de seca, de escassez, mas eu quero dizer para você que o Deus de Elias está entrando com providência na tua vida. O milagre vai acontecer tão somente quando você tomar posse da palavra, da profecia de fé. Elias declarou: mulher, prepara um bolo para mim primeiro, depois vai e prepara para ti. Aquela mulher então se questiona: mas como? Tá vendo esses dois gravetos aqui? Eu vou usar para fazer minha comida e a do meu filho, depois a gente vai comer e vai morrer. Mas ele diz: faz conforme a tua palavra, vai e faz. Mas eu declaro que não vai faltar. E aquela mulher toma posse. Ela creu na palavra de providência. Que nesse dia você possa tomar posse da palavra de providência de Deus. Que declara que sobre a tua vida, sobre a tua casa, não vai faltar mantimento. Em nome de Jesus Cristo eu declaro, como profeta de Deus, que sobre a tua família, sobre a tua casa, não faltará mantimento, não faltará sustento. O Deus de Elias está entrando com providência sobre a tua vida. É um período de escassez, é um período de tribulação que você pode estar passando, mas o Deus de Elias não se esqueceu de você. Creia, toma posse dessa palavra. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida hoje e declarar que na tua panela, na tua despensa, no teu armazém, não faltará mantimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Amém.